E aí, você está on com a Onil Educa? Eu espero que sim, porque nós vamos falar agora de uma sequência naquele tema maravilhoso sobre finanças comportamentais. É o primeiro vídeo que vai falar da primeira heurística das finanças comportamentais. Logo, você deve estar aí perguntando, Cleverson, eu perdi a abertura dessa trilha de aprendizado. Sobre o que você falou? Eu falei sobre as finanças comportamentais. De que maneira? O nosso cérebro, ele utiliza de efeitos cognitivos para que tomamos as nossas decisões pautadas em regras de bolso, ou seja, aquilo que é mais fácil de tomar decisão, ou parametrizar em alguém que já fez, ou parametrizar num protótipo, ou parametrizar num preço, enfim, nós criamos isso no cérebro e tomamos as decisões baseadas nesta parametrização, neste parâmetro. E muitas vezes deixamos de lado todo o estudo que deveria ser realizado para que acontecesse. Por isso, este vídeo vai abordar a primeira heurística das finanças comportamentais. Como ela é conhecida? Qual é o nome dela, Cleverson? É a heurística da representatividade. O que significa isso? Significa que você toma suas decisões baseados em situações que aconteceram no passado. Ou seja, você criou o quê? Uma representatividade, um protótipo na sua cabeça sobre aquilo que aconteceu no passado. E, a partir daí, toma suas decisões agora, no momento. Então, perceba, a representatividade significa o quê, por exemplo? Tem um caso prático, Cleverson. Imagine que quando você era pequeno, quem tinha celular naquela época era a pessoa que tinha um poder aquisitivo. Então você criou na sua cabeça que para você se tornar uma pessoa conhecida, rica, uma pessoa bem-sucedida, você criou ali um protótipo dizendo, imaginando, preciso comprar um celular. Mas muitas vezes você não precisa provar nada para ninguém comprando um celular para dizer que você tem um poder aquisitivo alto. Olha isso, tá vendo? Então se você fosse estudar, você observaria que não tinha necessidade nenhuma de ficar pensando dessa forma. No entanto, a heurística da representatividade, ela faz você pensar dessa forma. Vamos para os investimentos, Cleverson. Os investimentos, a representatividade diz respeito ao quê? Ao que os seus passados ancestrais faziam. Ancestrais foi ter boa. Eu quero ir até mais longe com você, por isso estou falando dos ancestrais. Mas vamos pegar mais recente? Os nossos avós, os nossos pais. Por exemplo, se os seus pais têm o hábito de investir em imóveis, e você vê que ao longo do seu crescimento, você cresceu, hoje já é adulto, e você percebeu que os seus pais sempre compraram imóveis e deu certo. A época dos seus pais é diferente, ou foi diferente, melhor dizendo. Por quê? Porque os seus pais tinham naquela época uma determinada forma de comparar se o investimento era viável ou não. E hoje é diferente. Hoje tem outras alternativas de investimento. Mas você está parametrizado. Você tem lá os seus efeitos cognitivos em um protótipo, que é aquele protótipo do pai e a mãe, que criou você com uma mudança financeira, com uma independência financeira, sempre um lar sobrando e não com dificuldades, você acredita que também agora você deve continuar investindo somente em imóveis. Isso é tomar decisões atuais, pautada no princípio e na heurística da representatividade. Ou seja, eu continuo a investir porque lá no passado eu criei aquele protótipo que o investimento em imóveis é a única forma de poder rentabilizar melhor o dinheiro. Isso é muito importante. E como que eu lido, Cleverson, com uma situação como essa? Se você tem esse viés, esta heurística, se você tem o hábito de fazer isso, procura exercitar sem a necessidade de estar fazendo na prática. Como, por exemplo, tenha um dinheiro para investir. Antes de ter esse dinheiro para investir, que quando chegar a disponibilidade para você do dinheiro para investir, você vai ter que fazer o quê? A ação. Antes de ter esse dinheiro disponível, o que você faz? Você vai exercitar a prática de não criar esse viés da representatividade. Ou seja, se eu tenho hoje um valor X disponível, eu não vou procurar imóvel. O último tipo de investimento que eu vou olhar e vou analisar vai ser o imóvel. Primeiro eu vou analisar outras alternativas, me familiarizar com elas, compreendê-las
E aí sim, eu posso até incluir depois o imóvel. Mas ao fazer este exercício, eu me desprendo de fazer o mais fácil, de fazer a regra do bolso, ou seja, aquilo que o meu cérebro fala, isso aqui é mais fácil, vai para esse caminho. Até porque o cérebro está dizendo para você, vai para esse caminho, e ele cria uma sensação para você também de segurança, porque no passado, isso representa que deu certo. Legal? Cuidado com a heurística da representatividade, ou seja, eu digo sempre essa frase, não ficaremos presos em nosso passado. Cada dia é um dia novo e o futuro pode ser diferente. Obrigado pela sua companhia de sempre aqui nos nossos vídeos. Até o próximo.